Nós realizamos na Antártica todas as coletas. Posteriormente, no Brasil, nós realizamos uma série de análises. Então, nós buscamos entender quais que são todas as características, as propriedades daquele solo. Os materiais chegam aqui, vão para o laboratório, e aí os materiais mais sensíveis, né, por exemplo, aquilo que vai ser utilizado para datação geocronológica, ou estudos do microbioma, que exige absoluta não contaminação, né, um controle total da contaminação, eles vão para laboratórios específicos, né, altamente descontaminados, sem risco de que haja qualquer interferência nas amostras. E tem amostras que são submetidas às nossas rotinas de física, química, geoquímica, mineralogia normais, né, que não tem risco de contaminação, digamos assim. Então é assim que é feito. Então nós temos uma caracterização de protocolo dessas análises, e em cada caso nós vamos ter análises específicas que dependem, né, do foco do projeto. A Antártica Continental representa um campo aberto para pesquisas em diversos campos do conhecimento. E a pedologia apenas iniciou essa caminhada em direção ao entendimento de como que essas paisagens se formam. Basicamente, os equipamentos são os mesmos. A diferença que existe, sobretudo, deriva do fato de que algumas variáveis, né, como a perigosidade superficial, a própria coleta das incrustações salinas da superfície do solo, demandam cuidados, enfim, até uma série de procedimentos que são um pouco diferentes do que se faz na Antártica Marítima, o que traz todo um cuidado um pouco mais refinado em relação à nossa tradição, né, de levantamento de campo antártico. Uma outra diferença importante dos solos envolvidos em deserto polar da Antártica Continental, mais especificamente das montanhas Ilsworth, é que são solos muito jovens quando comparado aos processos, a toda a evolução de solos da Antártica Continental. Não por tratarem-se de áreas geologicamente mais antigas, mas porque essas áreas, até muito pouco tempo, experimentavam uma cobertura permanente de neve, né? E a gente percebe que esses solos de deserto polar apresentam um grau de desenvolvimento pluviométrico muito inferior ao que a gente encontra na Antártica Marítima. Não só com um clima mais limitante aos processos de alteração, mas também porque muitas dessas superfícies estão cobertas por neve, por gelo permanente há pouquíssimo tempo. E esse pouquíssimo tempo gira em torno de 4.000, 5.000 anos. Algumas áreas da Antártica têm demonstrado ao longo dos últimos anos, através desse monitoramento realizado por esses sensores que medem temperatura e também a umidade, apresentaram processo de aquecimento, de derretimento do permafrost. Outras áreas apresentaram processo de resfriamento. Então, e nós temos observado que esse processo, quando a Antártica sofre algum tipo de alteração climática, esse tipo de alteração climática também vai proporcionar, vai permitir que se tenha algum tipo de reverberações na América do Sul e também no Brasil. As pessoas perguntam o que interessa do solo congelado. Então, de uma forma bem simples, a mudança climática ela opera em atmosfera, né? Ela opera nos oceanos, né? Na temperatura dos oceanos, na maneira como os oceanos congelam e degelam todo ano, e a maneira com que as correntes frias se dispersam dentro do ambiente antártico. Existe uma terceira dimensão que é a parte terrestre. Na parte terrestre a gente tem um manto de gelo, as geleiras, e tem, por fim, o permafrost na parte terrestre. O que é isso? É a água congelada no solo. Ela tem uma resposta muito rápida à elevação da temperatura global. E mais,
ela é mais ou menos em torno de 1/5 do orçamento das águas de degelo que atingem o oceano hoje. E o efeito de elevação do nível dos oceanos vai ser a coisa mais perceptível, especialmente para as pessoas que moram no litoral, né, das mudanças climáticas nas próximas décadas.